Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, Shalom, que o Eterno abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz das Escrituras. A Luz da Escritura. Vamos aqui para trazer a palavra do Criador, que é luz para os nossos caminhos, né? E o que eu quero falar com vocês hoje, algo muito importante, né? Vamos falar genuinamente da palavra do Eterno. O Salmo 119, que muita gente às vezes tem até preguiça de ler. É muito grande, não sei o que. Leia. A palavra do Criador não pode ser enjoativa, não pode ser cansativa. Ela tem que ser satisfatória. Leia com visão espiritual, não com a carne. A carne cansa, o espírito não. Ok? O que significa lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qual é o significado disso? Está no Salmo 119, no verso 105, ok? É muito importante sabermos o porquê disso. A frase lâmpada para os meus pés é a tua palavra significa que a revelação de Deus nas Escrituras é a fonte de orientação e discernimento para o seu povo. O escritor bíblico escreveu essas palavras ao falar sobre a excelência da lei divina, da lei do Eterno. Essa palavra faz parte de um dos versículos do maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. Nele o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Que maravilha! A palavra ilumina a nossa vida. A palavra ilumina os nossos olhos. A palavra revela tudo que nós temos pela frente. Maravilhoso, né? Lâmpada para os meus pés. Quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande. Entendeu? Aquele que anda em escuridão, ele tropeça com muita facilidade. Significa que aquele que não anda segundo a palavra, o entendimento, o conhecimento da palavra, como diz o Criador, certo? O meu povo perece por falta de entendimento do que? Da própria palavra. Então, se você não andar nesse caminho da palavra, você vai tropeçar, que não terá a luz divina. Isso é muito importante saber, né? Quando se tem luz para poder enxergar onde se pisa, os passos se tornam muito mais firmes e a caminhada muito mais segura, garantida, né? Você está vendo onde pisa. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo, somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente as Escrituras fornecem a iluminação necessária que nos possibilita caminhar sem tropeçar nas trevas. Ok? Porque através do conhecimento da palavra você recebe o discernimento, onde você vai reconhecer o que é, o que não é pecado. Porque muitas vezes o pecado ele vem muito parecido, mas muito próximo daquilo que é santo. E só aquele que tem a sabedoria espiritual que vem lá do alto, que através do conhecimento da Escritura consegue discernir. Por isso eu sempre bato nessa tecla. Estude a palavra todos os dias, se aprofunde, procure conhecer cada vez mais. Não se faça de arrogante dizendo: eu já sei tudo. Não faça isso. Os grandes homens que tinham muito entendimento morreram sem saber quase nada em relação a tudo que precisamos aprender. Ok? A identidade do salmista que escreveu o Salmo 119 é desconhecida, mas ele era alguém que reconhecia o valor e a importância do ministério da palavra. Ele entendia que o uso prático da palavra de Deus durante sua caminhada na fé era essencial para uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Maravilhoso, né? Nesse versículo o salmista aplica uma ilustração muito frequente em toda a Bíblia. Ele retrata
a vida como um caminho a ser percorrido dia após dia, um passo de cada vez. Ao mesmo tempo, ele também fala da palavra de Deus como sendo a luz que ilumina nossa vida e nos conduz pelo caminho correto. Que maravilha! Você tendo luz, enxerga o caminho que você tem que seguir. Sem a luz, você não sabe por que caminho você vai. Ok? Quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está falando da situação comum de seu tempo. Como não havia iluminação como temos na atualidade, em todo lugar, né, tem iluminação, as pessoas dependiam de pequenas lamparinas para poderem andar durante a noite, quando precisava, né? A escuridão era tão densa que a luz das lamparinas clareava apenas a porção do caminho em torno dos próprios pés. Elas forneciam luz apenas para o próximo passo, porque era simplesmente uma lamparinazinha pequenininha. Eu tenho aqui em casa. Próximo vídeo eu vou trazer, vou mostrar para vocês uma lamparinazinha daquelas, né? O professor W. Wiersbe, eu não sei se pronunciei certo, tá? Wiersbe observa esse contexto e diz que do mesmo modo nós não vemos o percurso todo de nossas vidas de uma só vez. Olha que interessante. Então, quando tomamos a palavra como lâmpada para os nossos pés, caminhamos também pela fé. Cada ato de obediência revela o passo seguinte até que possamos chegar ao nosso destino final. Entendeu? É um GPS, podemos falar hoje isso? Antigamente não, mas é um GPS que nos diz o caminho mais seguro e melhor, mais firme, mais garantido para chegarmos ao nosso destino. Também é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde nós vamos seguir. Que maravilha, né? Olhe a palavra do Eterno dessa forma. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui é interessante perceber que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isto significa que o salmista sabia que não era qualquer tipo de palavra que poderia lhe prover luz para os seus passos. A única lâmpada que fornece a verdadeira luz que precisamos é a palavra de Deus. Essa é a única que garante precisamente a vida eterna, o destino lá na vida eterna. Que maravilha! Ao falar sobre a superioridade da palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreve, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. 2 Pedro 1,19. Está aí, ó, Novo Testamento, entrando aqui no estudo. Ok? Muito lindo essa colocação aqui do apóstolo Pedro, né? Então, a Escritura é a lâmpada que nos guia até o dia em que toda a genuína palavra profética de Deus se cumprirá em toda a sua plenitude. Essa palavra não é fruto da imaginação ou da vontade humana. Na verdade, sua fonte é o próprio Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Okay? Logo, não são sonhos, visões atuais ou supostas novas revelações que servem como lâmpada para os nossos pés, mas é somente a verdadeira revelação de Deus nas Escrituras que nos aponta a verdade e o nosso destino. Por isso, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, num mundo
que está em trevas, mas através da obediência à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, podemos andar na luz. Que maravilha, não? Uma maravilha. Os servos do Eterno, os verdadeiros, né? Necessariamente deve estar apto a declarar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já ouviu falar de vulcões? Quando o vulcão entra em erupção, ele solta muita fumaça, muita, como é que fala? Cinzas, né? Vai para o céu e tampa totalmente o céu, impedindo a passagem da luz solar. Ok? Os cientistas falam que há um perigo de muitos vulcões qualquer dia, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas a ciência fala isso, como aquele vulcão gigantesco nos Estados Unidos e umas centenas, milhares de vulcões que tem pelo mundo. Eles falam que se entrarem em erupção, o que pode vir a acontecer, segundo a ciência, né? Eles podem soltar tanta fumaça, tanta como é que fala? Cinzas, né? Cinzas que vão tapar a luz do sol e pode causar uma queda brutal de temperatura por muitos anos, causando assim a morte de bilhões de pessoas e possível extinção do ser humano e da vida na Terra. A temperatura cai muito porque a luz do sol não entra e não traz calor, não traz vitaminas como a vitamina D, né? Que nós precisamos tudo e temos uma fonte riquíssima de vitamina D com os raios solares, com a luz solar, né? Isso é importante. Então veja bem a importância da luz, que também temos que traduzi-la como conhecimento. Quando nós não estudamos a Escritura, quando nós não ocupamos o nosso tempo com a palavra do Criador, quando nós não ocupamos o nosso tempo com as orações, não ocupamos o nosso tempo no louvor ao Eterno, nós damos espaço para que maus pensamentos nos tentem. Damos espaço para que coisas ruins venham à nossa frente. Damos espaço para que o pecado cresça, comece a evoluir em nossa vida. E o pecado, ele cria um muro que nos separa do Eterno. Um muro que nos divide, ele causa separação entre nós e Deus. Isso é terrível. E o pecado, com sua obscuridade tão densa, tão suja, acaba trazendo uma nuvem escura sobre nós e impede que a luz divina atinja o nosso coração, a nossa mente. E nós ficamos desprovidos das proteínas maravilhosas da palavra do Criador, que garante força, que nos garante fôlego para sobrevivermos. E perdemos o rumo, porque sem um GPS você não consegue achar o caminho, porque além do GPS não estar funcionando, que é a palavra que nos direciona para o caminho certo, falta também para nós a luz da própria Escritura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a palavra eu não tenho conhecimento. E o Criador, ele mesmo falou: o meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Então é necessário termos conhecimento, porque o pecado hoje, principalmente, ele vem muito fantasiado, colorido, iluminado, muito parecido com a verdade, muito parecido com o que é santo. Cuidado! Cuidado com tudo isso, porque você precisa, através do conhecimento, discernir o que é bom e o que é mal, o que é pecado e o que não é. Olha só, José do Egito, lá no Egito, a mulher de Potifar, uma mulher linda, de corpo atraente, ela tentou seduzi-lo, porque ela tinha uma fissura por ele, né? E ela tentou seduzi-lo de qualquer maneira. José poderia simplesmente, quietinho, não tinha mais ninguém para ver, e
fazer o que quisesse com ela, porque ela estava disposta a isso. Mas ele permaneceu fiel ao Criador. Por quê? Porque ele tinha conhecimento, entendimento de quem é o Criador e de que destino o Criador tinha preparado para ele. Ele sabia muito bem que Deus não o desampararia, a não ser que ele virasse as costas para o Criador e deixasse que a nuvem pecaminosa tomasse conta da vida dele. Ele permaneceu fiel e ele passou de escravo, de humilhado, torturado, ao segundo homem no poder dentro do Egito. Abaixo do faraó era ele, governador de todo o Egito. Então nós hoje passamos muitas vezes pelo mesmo problema, por tentações terríveis que fazem a nossa carne até tremer. E ficamos muitas vezes encurralados com chantagens que fazem conosco, mas temos a coragem de dizer não ao pecado, de dizer não à sujeira, à prostituição, à imundície, porque temos que lembrar do nosso Deus e da sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ilumina a nossa mente, os nossos olhos e que nos fazem enxergar a diferença, que muitas vezes é pequena, entre o pecado e a santidade. Ok? Às vezes a diferença é mínima, apenas um especialista pode ver. E o especialista é aquele que estuda a palavra constantemente, que se aprofunda e adquire o conhecimento através da leitura e do estudo, e através das orações constantes todos os dias. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de orar. É importantíssimo. E acima de tudo, compartilha os seus bens, compartilha aquilo que você puder com o seu semelhante. Não dê esmola para o seu semelhante, faça justiça. Ele é um ser humano e muitas vezes Deus nos concede riqueza, nos concede posse, condições, não precisa ser rico, de podermos ajudar apenas para nos testar. E muitas vezes nós somos reprovados nessa pequena prova. Então isso é importantíssimo, que no hebraico, se fala de sedaká, que é fazer justiça, não é dar esmola. Quando você olhar para o seu semelhante, faça para ele o melhor, como se você estivesse fazendo para o próprio Criador. E para o Criador você não dá o que sobra, você não dá resto. Você compartilha do que você tem. Ok? Então, lembre-se sempre dessa palavra que é importante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a orientação para chegarmos até o ponto final, onde nos encontraremos com uma vida eterna. Mas para caminhar nesse mundo escuro, pelo pecado, pelas nuvens pecaminosas, precisamos da luz divina. E a luz divina é na palavra do Criador que nós encontramos. Que o Eterno te abençoe e guarde, que o Eterno faça morada em seu coração, no meio da tua família, em todos os sentidos, em todo passo que você der, que a palavra do Criador faça parte da sua consciência, do seu pensamento. Não deixe nunca essa palavra escapar. Não se envergonhe do Criador, porque Ele nunca, jamais se envergonhará de você. Um abraço para todos vocês, que o Eterno abençoe e guarde. E até o próximo vídeo. Shalom para todos.